E aí, estudante, beleza? Gente, hoje nós iremos estudar o uso dos porquês, o uso do porquê. Sabe, muita gente tem dúvidas sobre o uso do porquê e hoje vamos tentar sanar essas dúvidas. Primeiro, você tem que saber quando se usa o porquê separado e sem acento, ok? O porquê separado e sem acento. Gente, a dica principal é a seguinte: o porquê separado e sem acento você vai usar sempre que você fizer uma pergunta. Anota aí. Fez uma pergunta, então você usa o porquê separado e sem acento, ok? Em palavras mais bonitas, usa-se o porquê separado e sem acento em frases interrogativas. E essas frases podem ser diretas ou indiretas, entendeu? Isso é o que traz a gramática. Por exemplo, vamos dar um exemplo bonito aqui. Um exemplo bonitinho. Porque... Opa, separado. Porque falou. Porque falou. Olha aqui, isso aqui é uma pergunta, ok? Então você vai usar o porquê separado e sem o acento, tá bom? Tem uma dica também que eu gosto muito de usar, né? Porque razão. Quando couber a palavra razão, sempre que couber a palavra razão, tipo, por que razão você falou? Por que razão brigamos? Por que razão morremos? Por que razão te amo? Por que razão vivemos? Sempre que couber essa razão aqui, ó, então você vai usar o porquê separado e sem o acento, ok? O porquê separado e sem acento também, ele vai ser usado quando equivale a pelo qual e suas contrações ou suas variações. Por exemplo, Maria é a mulher porque me apaixonei. Às vezes eu penso uma coisa e escrevo outra. Ó, Maria é a mulher por quem me apaixonei. Deixa eu usar esse coisinha rosa aqui, ó. Veja que esse porquê aqui pode ser substituído pelo qual ou pela qual, tá? Maria é a mulher pela qual me apaixonei. Então, quando você puder trocar o pela qual ou pelas quais, pelo qual e suas contrações, então você usa o porquê separado e sem acento. Todo mundo sabe que também tem o porquê separado, mas com acento. E agora? Antes, você tem que saber o seguinte. Deixa eu fazer um risco aqui para... Você tem que saber o seguinte, gente. Ó, a palavra que, quando o que vier no final da frase, do jeito que veio aqui, ó, esse que vai ser sempre acentuado. Vai levar um acento circunflexo, tá bom? Então, é por isso que você vai usar o porquê separado e com acento. No seguinte caso, ó. Aqui você tem, cadê? Porque você falou, tá? Vamos colocar esse porquê você falou aqui. Aí se você trocar e falar assim, ó. Você falou por quê? Então, ó, como esse que aqui veio no final, então ele vai ser acentuado. Você vai usar o porquê sempre que fizer uma pergunta, você vai usar o porquê separado e com acento, ok? Mas ele não vai ter acento quando ele vier no meio da frase ou no início da frase. Quando ele vier no final da frase, você vai colocar um chapéuzinho nele, tá bom? Então, não esquece isso, simples desse jeito, tá bom? Aí nós temos
Aí nós temos agora, gente, o que? Nós temos o porquê. Nós temos o porquê junto e sem acento. E agora? Quando que usa esse bendito? Deixa eu pegar um lápis aqui. Olha, o porquê separado e sem acento, você vai usar quando você responder. É quando você responde. Então, você respondeu, você usa o porquê junto e sem acento. Em palavras mais difíceis, esse porquê aqui, ele equivale a uma conjunção explicativa. Uma conjunção explicativa, qual é a conjunção explicativa que você mais conhece? É o pois. Então, você responde a pergunta com o porquê junto e sem acento. Por exemplo, caneta diferente. Exemplo, ela morreu, certo? Ela morreu porque estava viva. Ela morreu porque estava viva. Isso aqui, ó, esse porquê você pode trocar pelo pois. Ela morreu pois estava viva. Viu? Simples, simples, fácil, fácil, simples, fácil, fácil, fácil. E o porquê junto com acento? O porquê junto com acento é fácil, fácil, fácil. É quando ele equivale a um substantivo. Aí se você não sabe o que é um substantivo, aí já é problema seu. Então, quando ele equivale a um substantivo, ele vai ser acentuado e junto e com acento. Por exemplo, não sei o porquê da sua raiva. Não sei o porquê da sua raiva. Tá vendo aqui que esse porquê aqui, ó, tem um artigo antes. Então, esse porquê equivale a um substantivo. Quando vier um artigo, um numeral, um pronome, então o termo porquê vai ser um substantivo e vai ser junto e com acento. É isso aí, é só isso, gente. Só precisa decorar isso que você não vai errar nenhuma questão dos porquês. E isso cai em prova. Vai por mim, que isso cai em prova. É isso aí. Um grande abraço, felicidade, coragem e sucesso. E como diz o poeta, inscreva-se. É isso aí, um grande abraço, felicidade e sucesso. Acredite, você é capaz.